Glória a Deus. A Bíblia diz que, na verdade, para o judeu, né, a palavra adoração, ela é praticamente a mesma palavra do que trabalho. Então, quando o judeu diz que ele vai trabalhar, ele vai adorar a Deus, porque Deus deu um talento, Deus deu algo para cada um. E quando a gente usa isso de maneira correta, debaixo da direção da vontade de Deus, seja qualquer talento que for, na música ou não, quando a gente usa para a glória de Deus, seja cozinhar, seja trabalhar com segurança, seja trabalhar com TI, qualquer coisa que a gente usa para glorificar o nome de Deus é adoração. A Bíblia diz que tudo que nós devemos fazer como se fosse para... Então, quando eu ajo, quando eu acordo, quando eu vivo, quando eu trabalho, quando eu converso, quando eu caminho, quando eu faço isso para a glória de Deus, isso é adoração. Amém? Meu nome é Felipe, sou músico, contrabaixista aí, profissionalmente mesmo, desde os 17 anos, nem vou fazer a conta, né, mas faz bastante tempo, eu só tenho essa cara de novinho, eu sou novinho, bonito, pele de bebê, mas não sou tão jovem assim. Também sou pastor, ministro de música há algum tempo também. E estamos aqui num grupo de amigos, né, como o Gessé já falou, e eu quero começar apresentando, eu sei que vocês talvez já conheçam, mas não posso deixar de dar honra a quem tem honra, né? É claro que toda glória, toda adoração é a Deus, mas o próprio Jesus disse, a moeda é de César, é a cara de César, então dê honra a quem tem honra. Então, quero honrar aqui a vida do Diego Damasceno, grande baterista, um dos melhores músicos, bateristas que eu já toquei a nível Brasil, tá? Eu digo a nível Brasil porque eu trabalhei a nível Brasil, né? Mas assim, os bateristas que eu toquei em São Paulo, no Rio, com certeza o Diego está entre os músicos mais incríveis que eu conheço e já tive a oportunidade de tocar. Somos amigos, assim, conhecidos desde a infância, né? Já brincamos muito junto quando era criança, mas nossa amizade musical realmente começou há 12 anos, né? Onde a gente começou a tocar junto. Depois o Diego vai falar um pouquinho mais para vocês, mas quero continuar aqui honrando a vida do Tiago Veloso, que é um grande saxofonista, né? Eu creio que o primeiro contato que eu tive com o Tiago foi na FAMES, né? Mas logo depois a gente já foi fazer um trabalho que ele foi meio que meu padrinho, me ajudou, né, a chegar, um trabalho meio diferente que a gente fez, mas ele que me ajudou lá a me receber no trabalho, e depois disso foi vários e vários trabalhos acontecendo juntos. É um saxofonista que tem feito um trabalho incrível como professor, né, tem feito uma escola aqui, através das suas aulas presenciais, trabalha na Vale Música, né, tem formado uma geração ali, mas também tem feito um trabalho muito legal nas redes sociais. Inclusive, se você quiser conhecer mais do trabalho desses músicos, você pode acompanhar nas redes sociais, tá bom? E logo depois ali, nós temos Felipe Santa Clara, né, que por muito tempo foi chamado de Felipe Gomes, né, que eu acho que era um e-mail, né, ou na rede social, repetiu o nome dele, Felipe Gomes. Aí ficou Felipe Gomes, né, mas depois foi chamado de vários outros nomes, né, conhecidos, mas o nome verdadeiro e artístico dele é Felipe Santa Clara, um cara que eu conheço aí também há bastante tempo, e que também é um cara que tem uma didática incrível, tem formado aí muitos e muitos músicos, muitos e muitos amantes da música, coordenador da Escola de Música Dinâmica em Vitória, é um cara que tem um conhecimento gigantesco também, estivemos juntos na FAMES, tocamos muito tempo na Big Band da FAMES, e em vários outros projetos, né? É um cara, um músico maravilhoso também. E lá, um cara que vocês não devem conhecer muito, né? O Gessé, o grande Gessé. Também estudamos juntos na FAMES, tocamos muito juntos na FAMES, né? É um cara 100%, um cara muito da paz, assim, é parecido comigo, né? Por isso que a gente combina, a gente sempre tá zen, assim, né? Então, é um cara que, além de ser um grande tecladista, é um arranjador, né? Um cara que faz arranjo,
é um cara que tem um conhecimento muito grande nessa área também, compõe, né? Então, e desempenha um trabalho muito lindo aqui nessa igreja também, né? Para a glória do Senhor Jesus. Então, Jazz Sé, boa, boa, é isso aí. Então, a gente está aqui para compartilhar um pouco com vocês, falar um pouco sobre música, falar um pouco sobre a excelência, né, no servir, né? E quero iniciar dizendo que, às vezes vocês veem a gente tocando uma música instrumental, assim, uma música que às vezes não tem letra, às vezes a música não é nem uma releitura de um hino, mas eu quero te dizer que a maneira que eu adoro mais profundamente ao Senhor, às vezes é tocando uma música que nem letra tem, uma melodia que nem letra tem. Lembra que eu falei no início? Adoração é aquilo que a gente faz de coração para Deus, seja na música, seja cantando, seja dentro da igreja ou fora. Então, quando eu toco música instrumental, quando eu improviso, é o momento que eu mais me sinto conectado com Deus. É por isso que eu vou excluir todo o resto. Então, pastor, então eu não preciso orar. Precisa. Então eu não preciso ler a Bíblia, é só eu ficar improvisando no jazz, não. Eu estou dizendo que com o meu trabalho, com o talento que Deus me deu, quando eu uso ele de maneira excelente para a glória dele, às vezes não precisa ser uma música com uma letra, pode ser uma música instrumental, pode ser que eu nem esteja na igreja, esteja na minha casa, no meu estúdio, mas é o momento onde eu adoro mais profundamente ao Senhor. Deus é um Deus que, o próprio Jesus disse que o reino de Deus é como um senhor que entrega talentos aos seus servos. E depois ele vem buscar de volta e cobrar. E o que você fez com o meu talento? Então, por isso que buscar a excelência naquilo que nós fazemos é de suma importância. Nós estamos aqui com músicos, né? Vamos conhecer essa galera então, Wesley. Cadê os bateristas aí? Bateristas? Beleza. Aí, tem um número legal. Agora os músicos. Cadê os músicos? Não, baterista levantou a mão no músico e no baterista? Não, ou você é músico ou você é baterista. Brincadeira, gente, brincadeira. Cadê os bateristas? A gente já conheceu. Os tecladistas aí, cadê essa galera das teclas? Tem mais um lá em cima. A galera da guitarra e violão. Aí, veio em peso, hein? A galera dos sopros, vamos ver. Aí, legal. E por fim, a galera da nata. O top da música do mundo. Os baixistas, cadê? Aquele cara lá, eu sou seu fã, mano. Qual o seu nome? Davidson. Você é batera, você é baixista, você é músico, você é fera, mano. Prazer. É isso aí. Glória a Deus. Oi? Tem cantores também? Cadê os cantores? As irmãs ali. Não pode esquecer de vocês. Amém. Glória a Deus. O que a gente vai fazer agora? Vamos abrir para perguntas? Amém. Irmãos, uma dificuldade que a gente encontra muito, tocando dentro da igreja, é encaixar, né? Todo mundo se encaixar e conseguir fazer algo poderoso junto. Até porque tudo que se faz em equipe é difícil. Não adianta eu pegar a seleção brasileira da última Copa, com o Neymar, quem mais que tinha? Cafu, Roberto Carlos, porque as últimas que eu assisti era essa, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, mas não adianta você pegar um time de estrelas, se ele não se encaixar e não trabalhar, não pela individualidade, não pelo drible e por fazer igual o Denilson, show, né? Dribla, até o escanteio e perde a bola. Se o cara parar de pensar na individualidade e pensar no coletivo, aí sim funciona. E na música é a mesma coisa, não adianta ter excelentes músicos. O fulaninho, ele é muito bom. O cicraninho, nós vamos fazer hoje o ministério de louvor, o melhor dessa igreja aqui, vamos selecionar, que o melhor baterista, vamos botar o Davidson na bateria e no baixo,
vai tocar bateria e baixo, né? E vai ser músico. E não adianta, gente, a gente achar que isso vai tornar o louvor, vai fazer funcionar, vai trazer a unção de Deus. Não adianta a gente achar que é isso. O que adianta é a gente saber que o louvor é um trabalho em equipe. Então, eu posso saber tocar muito, saber dar slap, saber... Se eu não fizer o meu papel, não vai adiantar. Ah, pastor, mas eu jejuei, orei, mas não vigiou. Né? A Bíblia diz que a gente tem que vigiar também. Então, além de jejuar e orar, eu tenho que vigiar para fazer a função do meu instrumento. E agora eu quero convidar cada músico a dar uma saudação, né? E falar um pouquinho da função do seu instrumento, começando aqui pelo Diego. Boa tarde, meus amigos. A função da bateria, ela é função rítmica. A função da bateria é bater. Brincadeira. Mas é a função rítmica. Ela é responsável... Deixa eu sair daqui. Ela é responsável por ditar o ritmo e também ajudar na dinâmica. Vocês perceberam que a gente tocando aqui, eu vou citar a gente aqui como música instrumental, que ela é responsável, não adianta eles estarem tocando baixo, tocando num volume bem baixo, e eu estar tocando muito forte. Eu vou destoar disso daí. E quando eles estão piano, quando eu estou piano, se eles começarem a tocar mais alto, não adianta eu continuar no piano, que isso vai destoar, certo? Então, assim, muitos bateras, eles fazem virada e tocam no prato de ataque toda hora. Toda hora. Então, assim, por que você vai fazer uma virada na bateria? Toda hora acontece isso, bicho. Obrigado, tá? Aí. E o que acontece? Por que você faz a virada na bateria? Por que você vai tocar no prato? Às vezes o batera não consegue tocar um compasso inteiro sem atacar no prato. Então, assim, aqui não tem isso. Os bateras estão aqui, não tem isso aqui. Não é possível. E vou fazer um apelo no final. Então, o que acontece? A virada é para você indicar alguma coisa. Certo? Eu estou no canto da música e eu vou para o refrão. Então, eu faço uma virada para poder indicar, vai mudar a música, nós vamos para o refrão agora. Certo? Então, esse é o motivo. Porque se você começar a indicar prato, virada e prato, quem está tocando e quem está cantando vai falar assim, cara, está endemoniado. Saca? Não tem sentido, não tem muito sentido. Então, a bateria, ela é função rítmica e ela ajuda muito na parte de dinâmica, na parte de indicar, às vezes, uma virada. A música está terminando. Cara, eu vou puxar um ralentando aqui nos tons para a galera entender que vai acabar. Entendeu? Então, a parte importante é isso daí. Beleza, então a gente saiu da parte rítmica, eu vou passar para o Gessé, então, para falar da parte dele. Porque você é a cereja do bolo, você tá? Então, vamos lá, vou falar um pouco do teclado, dos pianos. A nossa função aqui desse instrumento é a função harmônica, ou seja, cuidar dos acordes. Né? A gente precisa de fazer o que a gente chama de fazer a cama, para poder... para os cantores conseguirem cantar no tom correto, enfim, a gente dá esse suporte atrelado à bateria, que vai cuidar do ritmo, ao baixo, que vai ser cuidado juntamente com a bateria dessa pulsação, enfim. E uma questão que tem no teclado, que assim como ele é um instrumento harmônico, a gente tem a guitarra, que também desenvolve um papel harmônico também, né? Cuida de acordes, e a gente tem também o violão. Aqui na igreja a gente convive com essa questão, né? A gente tem o violão que vai cuidar, ele é percussivo, né? Só que ele cuida dos acordes, então ele é harmônico também. A guitarra também vai cuidar dessa questão harmônica. Então são 3 instrumentos cuidando da mesma coisa. Então a gente precisa saber dividir muito bem essa questão para poder não atrapalhar o outro, né? De forma a ficar aquele som, enfim, muito cheio de informação e no final das contas não vai soar bem, não vai somar. Ao invés de estar somando, está só enchendo
de coisa que, de repente, não precisa, não é necessário naquele momento. Então, o papel do instrumentista, do tecladista, é fazer essa cama, dar esse suporte com os acordes para poder, assim, o violão cuidar da parte rítmica, para que, assim, o guitarrista possa, no momento dele, eu chamo de fazer um colorido, né, de fazer as melodias, os solos que eles gostam de fazer, desde que não seja desde o primeiro compasso do hino, né, já começar já com solo, né? Mas tipo, o guitarrista ele cuida dessa questão, né? Então, não estou falando do seu papel aí, mas eu digo da vivência que a gente tem aqui. Então, o teclado ele vai cuidar dessa parte. Ele é um instrumento que ele é harmônico, vai cuidar dos acordes, vai dar o suporte para que, por exemplo, o saxofonista possa tocar, para ele não ficar ali sozinho, né? Vai ele ficar tocando sozinho sem ter uma cama, né? Fica um pouco vazio. Então, o teclado ele faz esse serviço de preencher, ok? Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Felipe Santa Clara. Bom, a gente, durante essa semana, o Gessé, várias vezes, ele falou, pessoal, as pessoas lá da minha igreja, os pessoal do Projeto Aprendiz, Projeto Esperança, Sonho e Esperança, desculpa. Sonho e Esperança, que na minha igreja também tem um projeto que ensina instrumentos. E o que acontece? O Gessé falou, rapaz, o pessoal lá é muito animado, o pessoal está sedento para ver, para conhecer, para ouvir. E eu comecei a ficar refletindo, né, no que eu poderia estar trazendo hoje aqui, que talvez pudesse agregar para vocês. E eu comecei a lembrar de quando eu comecei a aprender a tocar um instrumento, né? E comecei, quando comecei a tocar um instrumento, tudo era tão difícil. Eu queria fazer tantas coisas e parecia tão inalcançável. Existem coisas ainda que eu gostaria muito de fazer e ainda parece inalcançável. Mas eu lembro de uma coisa. Eu lembro que eu sabia tocar cinco louvores no violão, né? E lá na minha igreja tem um formato de grupos, né? Que às vezes visitam alguns irmãos da igreja. E eu vi que na hora que acabava o culto, ele falava, vai ter visita. Os caras bons da minha igreja, que sabiam mais louvores, rapavam fora. E eu ficava lá. Estou aqui, com 5 louvorzinhos, mas estou aqui. Aí, quando você faz 2 visitas com 5 louvores, 3, 5, 12, 20, aí os obreiros já olham para sua cara. Rapaz, Felipe, só com aqueles louvores. Aí chegou um dia, uma experiência que eu tive, né? E chegou um dia, cara, que só eu sabia poucos louvores. Aí o irmão na época falou, rapaz, não precisa não, você toca os mesmos louvores sempre, a gente vai precisar não. E o pior, não tocava louvor que tinha Fá, que se tivesse Fá, aí... aí era apelão, você estava, poxa, Fá maior, pestana. Não tinha uma alma viva para me ensinar um Fá sem pestana. Mas o que acontece? Eu lembro que nessa época, quando eu via algum instrumentista mais maduro tocar, ou uma pessoa que fazia algo que eu não sabia, eu sempre me sentia muito inspirado. Muito inspirado. Muitas vezes até chorei, cara. Eu chorei quando eu fiz o Fá. Porque eu orava e falei, Deus, eu não sei fazer o Fá. Como é que eu vou te servir sem o Fá maior, Deus? Aí, rapaz, estou falando, rapaz, aí eu lembro, rapaz, chegar depois do culto, aí o irmão falou, rapaz, isso aí você só vai conseguir se você pegar e ficar até morrer, cara. Aí acabou o culto, ia para casa, ficava treinando, e um dia eu consegui tocar. Eu comecei a ver que o som começou a sair da pestana, e eu fiquei tão feliz, cara, que eu falei, caraca, olha que bacana. E eu fui ficando cada vez mais motivado a aprender a servir o Senhor. E eu fiquei, assim, lembrando dessa época, cara. Eu falei, cara, meu irmão, chovia canivete. Você falou de Cafu, Roberto Carlos, Copa do Mundo de 2002, Coreia do Sul.
Eu estava lá na igreja, cara, 8 horas da manhã. Só eu e mais um instrumentista, porque o resto estava com outro compromisso mais importante por eles, né? E acabou o culto, eu também rapei fora, saí correndo, né? Botei o violão na capa, cheguei lá, mas honrou, né? Pentacampeão. Então, eu fiquei lembrando desses detalhes, que são detalhes que parecem pequenos. E às vezes a gente vive coisas que a gente subestima, né? E eu fiquei lembrando disso e eu falei, rapaz, é isso, a gente não pode perder isso. Aquele desejo de fazer o Fá maior, de tocar um pouco mais de louvores, de ser mais útil, de servir melhor, de se doar mais, de sentir que Deus está usando a sua vida, a gente não pode perder isso. E muitas vezes, cara, a gente é sufocado pela vida. A gente tem, às vezes, circunstâncias, né, que a nossa vida passa. E quando a gente chegou hoje aqui, a gente ajudou a tirar a bateria, inclusive o irmão da igreja pode ficar tranquilo, a gente vai fazer um mutirão para levar de volta. A gente estava aqui, a Gessé veio aqui, gente, vamos fazer uma oração, né? A gente ia passar algumas coisas, vamos fazer uma oração, mas antes eu queria agradecer a vocês. Aí a gente lembrou disso. Aí eu falei uma coisa, graças a Deus, a nossa amizade está resistindo à prova do tempo. E muitas vezes, tudo é colocado à prova do tempo. As nossas amizades, às vezes um relacionamento, às vezes um emprego, né? E a prova do tempo, ela é cruel. E quem resiste à prova do tempo, você pode ter certeza que é algo de muita qualidade. Há um vínculo muito forte naquilo ali. Então, a gente estava lembrando aqui, caraca, né? Pô, naquela época da FAMES, né? A gente está ensaiando. Felipe, lembra quanto cabelo você tinha, rapaz? Era de pico, mas era cabelo. Então, tipo, a gente começou a lembrar, eu falei, cara, é mesmo, né? Lembra aquele Vem com o Josué que a gente gravou lá? Aí o Felipe falou, nossa, é o vídeo que tem mais visualização lá no meu canal e tal. Então, muitas vezes, a nossa amizade, a gente viu aqui, aí eu falei isso, a gente tem que agradecer a Deus porque a nossa amizade resistiu à prova do tempo. Quantos de vocês aí tem algum amigo que você já não vê mais? Tem algum colega, algum familiar que você nem fala direito com ele? Talvez não foi você que escolheu isso, mas a vida impôs coisas. Eu não era casado quando conheci eles, eu não tinha 3 filhos, o Dias também não tinha filhos, o Tiago Veloso não. Você está na reta, hein? O Gessé não. E hoje a nossa vida está em outro ritmo. Mas mesmo com isso, a nossa amizade, o nosso carinho um pelo outro, às vezes a gente toca, às vezes erra alguma coisa, né? Erra. No meio do nada, você está aqui, não sei se você ouviu, Fá, é Fá. Aí a gente vai e tal, a gente ri às vezes dos nossos erros, às vezes entro um pouco antecipado, mas tudo isso se torna pequeno, perto do que é essa convivência. Então, hoje eu queria te perguntar será que a sua adoração vai resistir à prova do tempo? Será que aí você vai, talvez hoje aqui, sair daqui um pouco mais inspirado? Não, porque, nossa, cara, o cara deu umas viradas na bateria, você viu o baixo? Nossa, ele fez umas frases, o saxofone, nossa, ele parece o Josué Lopes. O guitarrista, nossa, você viu ele? Será que ele vai fazer implante de cabelo? Então, será que você vai sair daqui hoje inspirado a servir um pouco melhor a Deus, a se dedicar mais no seu instrumento, a oferecer algo melhor para Deus na comunidade que você serve? Eu não sei se são todos daqui, mas se não forem, lá na sua igreja, será que você vai sair mais inspirado? Se você não estava inspirado e se você está saindo daqui um pouco mais inspirado, eu acho que o nosso objetivo, né, Felipe? O nosso objetivo foi alcançado. E fica essa reflexão, eu não estou falando aqui eu sei que o púlpito aqui é um pouco mais alto, aí dá a impressão que eu estou falando de cima para baixo, né? Mas a intenção é falar no mesmo nível, né? Isso serve para mim também. Será que a nossa adoração vai resistir à prova do tempo? Será que vai chegar horas que você vai colocar outras prioridades, ao invés de servir ao Senhor? Você vai olhar, pô, não, essa música aí,
Quem é a escala de hoje? Quem vai cantar? Ah, não, vou pegar. Ah, não, na hora eles vê lá. Será que a gente vai tratar as coisas de Deus dessa forma? Será que no dia que a gente não estiver tocando, talvez você não vai ter prazer de vir na igreja? Porque você não está atuando? Então, porque a natureza, cara, ela resiste à prova do tempo. A natureza está servindo, adorando a Deus a todos os dias. Está o pessoal jogando sofá no valão, está o pessoal poluindo o planeta Terra, desmatamento, matando animal, mas a natureza, vem as estações todos os anos, vem a primavera, vem o inverno, está lá no Polo Norte, coitado, o urso está ficando sem lugar para ficar já, está ficando difícil para ele a situação, mas ele está resistindo à prova do tempo, ele está cumprindo o papel dele nessa terra, adorando a Deus com a vida dele. Talvez se a gente sair daqui hoje um pouco inspirado, né, a se dedicar um pouco mais no seu instrumento, e também com essa reflexão, será que a minha adoração vai resistir à prova do tempo? Vai ser legal também, tá? Bom, esse aqui é minha guitarra, eu toco guitarra e violão também. Mas... Valeu. Acho que a gente já pode botar ele aqui no meio e consagrar ele como pastor, que depois dessa pregação que ele falou, aí, irmão, eu já estava já levantando a mão já, irmão, pro apelo. Brincadeira, mas ele trouxe uma reflexão muito boa e realmente faz pensar que tudo é a prova do tempo. Bom, mas eu quero falar uma outra coisa que acho que cada um está falando algo que é de experiência própria e que ao decorrer do tempo a gente vai percebendo o que tem sentido para nós. E uma coisa que sempre vem me incomodando nesses últimos tempos é justamente a atuação do meu instrumento e, de fato, o que as pessoas não têm feito, que geram resultados, né? Uma das coisas que nunca ninguém me disse era o que não fazer. Simplesmente o cara chega e grita assim, ô bicho, para de tocar essa nota aí, ou outro, né? Não, para de tocar, melhor. E ninguém tem a humildade de chegar assim, irmão, ó, o que você fez ali, cara, pode melhorar nisso, naquilo. E isso me faz pensar uma coisa, que é o lado daquele simancol, né? Cara, será que eu estou fazendo as coisas de acordo com o que tem que ser feito? Será que na igreja que eu estou tocando, o meu instrumento está somando ou está poluindo aquele som? É verdade? E o problema é que as pessoas não avisam pra gente isso. Não tem um irmão que chega assim, irmão, cara, tá legal o seu esforço, mas você está fazendo demais. E quando eu penso nisso, o instrumento de sopro, principalmente, hoje ele tem duas funções, né? Eu vejo o instrumento de sopro como duas funções na igreja. Ou ele tem função de ser o solista, quando não tem os vocais, né? Que ele vai ser aquela voz principal, que, como eu fiz aqui com Josué, né, e Grande o Senhor. Ou ele vai ser um cara que só vai atuar em momentos, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. Cara, eu vou fazer, qual vai ser minha função? Eu sou um solista ou eu sou um cara que eu vou acompanhar? Se eu sou um solista, eu tenho que perceber os meus amigos que estão na volta. Qual é a formação? Bateria, baixo, guitarra, teclado. Cada um já está fazendo a função deles. O que eu tenho que fazer? Se eu sou porta-voz, eu tenho que trazer também, puxar para eles entenderem qual é a dinâmica. Vocês perceberam a ideia do improviso? Que começa de um jeito e vai crescendo. Ele só cresceu porque eu estimulei para ele crescer e vice-versa. Então, esse é um ponto para o instrumentista quando ele está atuando no solo. Como ele está à linha de frente ali. Ele tem que ser o porta-voz. Trazer as dinâmicas, trazer as nuances da música, né? Quando ele é um cara que está sendo apenas um acompanhador, aí que é o perigo, porque muita gente não percebe, cara, o que eu vou fazer na música? E é uma coisa simples, é entender o mapa. Toda música tem um início, meio e fim, não é verdade? É o cara entender, cara, o que eu vou fazer nessa música? Eu vou fazer a introdução? Beleza. Não tem um sopro, por exemplo, que acontece muito. Principalmente hoje, as músicas de worship aí, vocês sabem como que é a atuação, só guitarra, baixo e
teclado máximo, não tem sopro. Mas, pede. Mas, o que eu posso fazer? Cara, tem um solo de guitarra. Peraí, não tem sax, mas eu posso dobrar junto com ele. Já é um ponto inicial. Opa, beleza. Não tem solo no início? Cara, eu posso fazer a introdução junto aqui com o teclado ou criar uma introdução. Ah, beleza. Vem o cantor, tá lá na frente cantando as vozes, beleza. Vai preparar o refrão. Bom, é o momento que eu posso atuar. Esse é alguns exemplos que eu estou falando em relação de como o instrumentista pode atuar nesses momentos. Porque a pior coisa é você ser chamado a atenção e falar assim, cara, você está fazendo demais. Pô, o cara é gente boa, toca muito, mas polui demais a música. Então, seja mais pontual. Mas para eu perceber essa relação de ser pontual, existe algo que é o que me incomoda hoje e que eu tenho buscado cada vez mais. As pessoas, a gente está numa geração que a gente está rodeado de informações. Você pega o Spotify, você pega o YouTube, tem 1000 coisas para você ouvir. Então, a gente está, na verdade, hoje, com muita informação. A gente não tem tempo para assim, vou ouvir isso aqui, vou ouvir aquilo, não. E deixa de, na verdade, ouvir o que de fato é. Então, o que eu percebo na área de sopro, por exemplo? Eu vou encontrar com um cara, falei, cara, beleza, você está escutando o quê? Ah, eu estou escutando um cara que, um instrumentista baterista, nada contra, tem que ouvir também, além do seu instrumento. Mas o cara não sabe dar uma referência do próprio instrumento dele. É o que acontece muito. Como que eu vou tocar algo com o meu instrumento se eu não tenho referência de quem faz já? E essa é a maior dificuldade de hoje em dia, porque a gente está rodeado de informações, mas não tem o carinho de parar assim, cara, eu vou pesquisar algo novo. Ou geralmente escuta as mesmas coisas, ou geralmente não escuta. Vai escutar uma outra coisa, mas menos o instrumento dele. Então, para eu atuar nessa relação que eu falei de, pô, cara, eu vou fazer isso na música, eu vou trabalhar isso, eu preciso ter referência, eu preciso ouvir o meu instrumento. Então, cara, hoje é tão simples fazer isso. Pega no YouTube, pega no Spotify, a plataforma que você escuta. Faz uma playlist. O que eu gosto de ouvir? Quais são as referências do meu instrumento? Ah, tem lá o saxofonista tal, tem o clarinetista, tem o trombonista, tem... Enfim, pesquisem, vão a fundo isso. Olhem os caras que já fazem há mais tempo do que nós. Né? O pessoal fala assim, eu tenho que ficar ouvindo o cara antigo. Não, é ter o respeito primeiro. E, acima de tudo, saber o que os caras já fizeram. Porque eles que abriram o caminho para nós hoje. A realidade é que a música de hoje, quem abriu o caminho é os caras de lá de trás. E é lá que eu tenho que voltar para entender a relação de progresso da música. Então, assim, antes de eu pensar, galera, vai ter ensaio do louvor, vai ser tal música, grande o Senhor, digno o Senhor, beleza. Primeira coisa que você tem que fazer, ouvir as referências. Cara, tem alguma versão na internet que tem alguma referência? Tá, tenho essa versão tal, tenho essa versão. Pô, vou ouvir, o guitarrista fez isso aqui, eu posso tirar isso aqui do guitarra. Tem o sax, mas o sax faz isso, eu toco trompete, mas dá para fazer isso. É entender isso, entender aonde você vai estar pisando. Porque tem muita gente na igreja que às vezes vai tocar e não sabe, cara, não ouviu a música, se ouviu um pedaço da música, não tira o repertório direito. Não é isso, Gessé? É verdade, gente? Isso acontece, não acontece? Acontece. Mas assim, acontece por várias coisas. Não estou aqui para julgar, mas eu sei que acontece por diversas situações, igual o Felipe falou. É família, é trabalho, é coisas. Mas, como nós estamos na música, eu acho que é o nosso papel fundamental. Primeiro, que o nosso amigo falou, adoração o tempo todo, né? Se eu estou fazendo isso é para Deus, não é para mim. Segundo, eu estou levando as pessoas a adorarem também. Olha só que responsabilidade. Às vezes o seu instrumento, ele vai tocar uma pessoa de tal forma que você não tem nem noção do que pode transformar isso. Então, se você não for um cara que esclareceu o repertório, não ouviu, não soube pontuar o que você vai fazer ali, vai ser em vão, o trabalho é em vão. Então, assim, o instrumento de sopro é legal, mas ele tem que saber se posicionar, porque senão ou ele fica enjoativo demais, ou ele fica fora de contexto. E aí, dentro do contexto da igreja, ele não vai fazer as pessoas adorarem a Deus. Então, esse é o papel do sopro. O saxofone
ele tem um papel também como um solista, mas ele também faz parte também de configuração de naipe, por exemplo, se tivesse um naipe de trompete, trombone, né? Ele compõe também, e aí já é uma outra relação de como ele vai se comportar perante essa formação. Mas é isto, beleza? Vou passar para o Felipe. Pessoal, quando eu levantei olhando o celular, vocês perceberam? Aí eu comecei a falar e coisa, eu tinha... Coisa tiririca, né? Coisa. Eu tinha separado um versículo que é o seguinte, Salmo 29, versículo 2. Atribua ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adore o Senhor no esplendor do seu santuário. Eu tinha lido esse versículo, aí eu fiquei refletindo, meditando, só que aí na hora que eu fui falar, eu não sou tão habituado a falar em público, acabou que eu esqueci, tá bom? Aí eu queria deixar esse versículo para os irmãos aí. Beleza, e por último, então, a função do baixo. Né? O baixo, o interessante é que ele é uma função que faz um elo, né, entre esse lado rítmico e o lado harmônico. Então, é uma função muito importante. Não sei se você já teve a experiência de começar um culto sem baixo, aí o baixista chega no meio. Geralmente, na minha igreja, o cara chegou atrasado, eu nem... Não, pode sentar e adorar, né? Mas já aconteceu de o cara ter problema realmente, e aí, não, chegou atrasado, vem ajudar, né? Porque às vezes está na dificuldade. E, mano, muda tudo. A música sem baixo, a música com baixo. Porque justamente ele faz esse elo entre o ritmo, né, e a bateria. Ao mesmo tempo que eu estou tocando o que a bateria está tocando, o ritmo que a bateria está tocando, eu também estou fazendo a nota principal da harmonia que o teclado está desdobrando. O teclado é a guitarra, né? Então, eu faço a base rítmica junto com a célula principal do bumbo e também faço a base harmônica para que venha o desencadeamento de acordes e as notas que vão completar a harmonia, que juntos somos o pilar para a melodia, né? Agora, uma coisa muito interessante, irmãos, é que tudo isso que a gente falou é muito bonito, é muito legal, né? Tá bonito, tá legal, mas, irmãos, isso tem que ser prática. Eu tenho que chegar na igreja e pegar meu baixo e entender que não é um workshop, né? Daqui a pouco vai ter culto, eu não sei, vai ministrar aqui, mas quem for tocar tem que entender que o workshop foi à tarde. Na hora do culto, não é hora de eu ficar fazendo frase no baixo, essas frases que eu fiz, essas viradas que o Diego fez, não é hora. O músico, ele precisa ter algo que a gente chama, a nível técnico, acadêmico, na faculdade, no mestrado, o termo técnico é simancol. O músico, ele precisa ter esse simancol de, rapaz, hoje não é workshop de bateria, então eu vou tocar o que a música pede, o que o louvor pede. O teclado, a mesma coisa, eu preciso ter o simancol, que hoje não, eu não estou aqui para ficar tocando, não, eu estou aqui para fazer a minha função, a base, a guitarra, a mesma coisa. Eu não sou o Steve Vai hoje eu sou, né, o cara que vai fazer ali o swell, o negócio, né? A mesma coisa o saxofone, ele não é o chato-sofone, é saxofone. Chato-sofone, tem uns músicos de igreja que é chato-sofone. Irmãos, começa aqui, a paz do Senhor. Vamos cantar o louvor que diz, antes mesmo de começar, o cara já está fazendo, e aí o cantor está tentando cantar, o músico de sopro está ali, uns estão procurando a nota, junto com o louvor acontecendo, né? Então, irmãos, a gente precisa ter essa matéria, que deveria ser uma matéria de faculdade, né? na FAMES, na Faculdade de Música, simancol. Ah, pastor, mas é que eu gosto de música instrumental, eu gosto disso que vocês fizeram. Beleza, irmãos, junte o seu grupo, forme o seu grupo e manda ver. Seja na igreja, no horário que o pastor permitir, seja em casa, seja em um estúdio, manda nota, faz, improvisa, estuda, se aperfeiçoa, beleza. Mas chegou na igreja, meu irmão,
Não, o principal não é mais o teclado, o principal não é a guitarra, o principal não é a bateria, o principal é a adoração a Deus. O principal é a honra e a glória ser dada a Deus e não ao baterista. Beleza, gente? É isso aí, a questão das funções. A gente vai abrir agora para dúvidas. Nós não vamos poder estender muito por causa do horário que já está avançado, mas eu queria selecionar aqui 3 perguntas boas para a gente responder. Você pode direcionar a pergunta ao grupo ou individualmente, mas somente 3, tá? Não é isso, Jessé? Acho que pelo horário. 3 perguntas boas, irmãos, que você queira fazer para a gente. Pode ser pergunta polêmica, pode ser pergunta difícil. O máximo que vai acontecer é, se a gente não souber, a gente falar, a gente não sabe. Pronto, aí você pesquisa no Google, aí você dá o seu jeito. Beleza? Vamos lá. Como está muito disputado, temos o primeiro lugar, a primeira pergunta. Qualquer coisa, em vez de 3, a gente responde uma. Se apresenta, por favor, meu amigo. Meu nome é Matheus. Sou um dos músicos aqui da igreja mesmo. E eu queria fazer uma pergunta aqui sobre... Você mesmo pode responder. Como instrumento influenciador, qual a sua opinião sobre a música? Como um instrumentista? Não, um instrumento influenciador. Entendi. Eu acho que é um dos instrumentos de influência. Eu vou começar respondendo aqui, mas todo mundo, por favor, fiquem à vontade, tá? A música é um dos maiores instrumentos de influência que existe. Tanto é que você não vê comercial sem música, você não vê um filme sem trilha musical, trilha sonora. Né? A música está na vida do homem. A música, na verdade, ela é expressão de culturas. Você vai estudar culturas antigas, você tem lá a música como centro cultural da expressão de um povo, de povos, como identidade, né? Você pega aqui a música brasileira, os ritmos brasileiros, é uma identidade que nós temos, assim como os outros países. Então, é um instrumento muito poderoso de influência. E um dos fatores que eu acredito que seja, que eu creio que seja principal nesse poder da música, é que a música não é algo que foi o homem que criou. Né? Nós temos aí, por exemplo, a eletricidade, né? É claro que a eletricidade já existia, mas a utilização da eletricidade foi um homem que foi e inventou. Assim também como o telefone, foi um homem que inventou, o computador. Agora, a música não. A música sempre existiu no céu, antes mesmo da criação do homem. A adoração, o louvor, a música já existia. Isso nós vemos provado na palavra. Então, foi algo que foi dado por Deus ao homem. Então, é claro que o homem usa de todas as formas. Usa a música para influenciar você a comprar algo, usa a música para te influenciar para o mal, usa a música para te influenciar para inúmeras coisas. Mas é um instrumento de influência muito poderoso e que nós, como igreja, necessitamos usar da maneira correta, da melhor maneira possível. É por isso que o músico dentro da igreja, ele tem que sim ser valorizado, ele tem que sim receber ensino, ele precisa sim conhecer a palavra, porque a gente já estudou, tenho certeza que a maioria aqui já estudou que a música é a arte de expressar os sentimentos da onde? Da alma, mediante o som. Essa é a definição de música. Então, se eu estou com aqui a minha alma abatida, cansada, oprimida, e venho para cá ministrar na igreja, por mais que eu não pegue o microfone, por mais que eu fique só no chá com pão, no violão, mas a minha alma vai estar sendo imprimida naquela onda sonora e vai estar alcançando o ouvido de quem está escutando, e vai estar influenciando quem está escutando, mesmo sem letra, mesmo sem nada. E o contrário é verdadeiro também. Se eu estou com a minha alma em Deus, por mais que esteja passando por luta, abatido, mas descansando em Deus, agradecido a Deus, confiante em Deus, e eu venho adorar, pego a minha bateria, o meu baixo e começo a adorar a Deus, expressando aquilo que está dentro da minha alma para Deus, o som que vai sair do meu instrumento também é a expressão do que está no meu coração, na minha alma. Então é muito poderoso isso. Se a gente não presta atenção nisso,
A gente chega aqui, todo mundo de qualquer jeito, faz de qualquer jeito, e o resultado vai ser de qualquer jeito. A influência que isso vai causar na igreja, por mais que seja um louvor lindo, é o louvor mais tocado da Gabriela Rocha, da Sarça. Vamos tocar, vamos ensaiar tudo certinho, mas se do nosso interior não estiver jorrando o rio de água viva, não estiver jorrando o rio do Senhor, vai chegar no ouvido e não vai ser bênção para quem está escutando. A mesma coisa se a gente pegar, a gente não sabe tocar a música da Sarça da Gabriela Rocha, mas a gente sabe tocar o único, que é de único. Mas se a nossa alma estiver fluindo rios de água viva, se nosso interior estiver cheio da graça, do amor, do poder de Deus, isso vai surtir um resultado muito grande em quem está escutando. Alguém quer complementar? Respondi sua pergunta? Era isso? Se eu não tiver entendido também, você falou, mas não era nada disso. É sobre isso realmente. Oi? É sobre isso aí realmente. Maravilha. É proposital mesmo. Cara, pergunta muito boa, parabéns, mano. Mais uma pergunta boa, gente. Na verdade, assim... Você apresenta, cara. Meu nome é Lucas, eu sou daqui da igreja também. Vocês todos são profissionais, então, né, vocês já tocam profissionalmente, mas na igreja, nem todo mundo é profissional. Digamos que a maioria dos que tocam na igreja até mesmo aprenderam na igreja, não fizeram uma... Não sei se é o meu aqui. Acho que aqui esse está esse aí? alto. É o Baixar verde. um pouquinho os retornos esse aqui. Então, assim, a maioria dos que tocam na igreja, né, não são profissionais. E, assim, às vezes eu não sou profissional, eu aprendi a tocar na igreja mesmo. Eu sinto uma... Não é dificuldade, mas, por exemplo, tem música, a gente nem sempre tem a condição de pegar louvores e ensaiar incessantemente até chegar no nível de perfeição. Né? Tem dias que a gente chega aqui e pede um louvor assim do nada e você tem que saber tocar. A questão de saber lidar um cara que, toca com Gessé, às vezes dá vontade de parar de tocar e ficar olhando ele tocando, entendeu? De acompanhar um músico que já é profissional e até que ponto o músico que sabe tocar muito, ele pode fazer tudo que ele sabe, sendo que ele está tocando com pessoas que não acompanham o nível, né, de qualidade técnica que ele tem, né? Assim, não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Sim. Você falou dois lados da moeda, né? O lado que cara que tem uma limitação e o cara que toca muito já e cara, o que eu penso sobre isso é a primeira humildade de ambos, a humildade de reconhecer que eu sou limitado e a humildade de reconhecer que eu tenho bastante conhecimento para poder passar para a informação para ele, né? Bom, eu trago uma palavra chamada experiência. Por mais que nós somos profissionais da música, nós temos uma experiência. Mas a experiência em si não está dizendo quem é profissional ou quem não é. A experiência de viver isso aqui é uma experiência. A gente está vivendo isso juntos. É uma experiência. É claro que cada um vem com uma perspectiva diferente. Nós trabalhamos com isso, né? E a pessoa que não trabalha, ela tem que ter encarado com um nível também assim, de reconhecimento. Eu não trabalho com isso, com a música, mas eu tenho a mesma obrigação e a mesma responsabilidade com o cara que é profissional também. Nada mudou em relação a isso. Quais são as responsabilidades da música? Ouvir a música, como eu falei, tirar a música ali, mapear, tirar o tempo para poder estudar aquilo, que é para ambos. Então, essa relação eu não... É porque muita gente acaba se confortando nessa questão. Eu não sou músico profissional e por isso que eu sou assim. Cara, isso para mim é uma desculpa. Porque o nível de dedicação é de ambos. É claro que a limitação em conhecimento, sim. E aí que cabe a nós que somos profissionais ter essa humildade de passar a informação. Cara, faz assim. Igual como o Felipe falou, não teve um cara que me explicou que existia uma outra posição de Fá. Você imagina se tivesse um cara que antecipasse para ele isso. Cara, eu sei que você está com dificuldade, que é difícil fazer, mas faz aqui o Fá nessa posição, que é mais fácil para você. Então, essa função. E a igreja vamos dizer que é um púlpito, mas vamos colocar um palco, que dá oportunidade para qualquer tipo de pessoa.
No nível profissional, isso já é um pouco mais diferente. Não tem isso. Se você vacila uma vez, você já é queimado. E até para você provar novamente que você é bom, demora um tempo. Já na igreja, não. Junta o cara que é muito bom e o cara que está começando agora e ele tem a oportunidade de atuar. Por que tantas pessoas saem da igreja, no sentido assim de ter começado na igreja? Porque foi o lugar que deu oportunidade. Então, o que eu vejo nessa relação? É entender que a dedicação de ambos é a mesma, mas que a humildade dos dois também tem que ser a mesma. Ambos de ensinar, reconhecer que é limitado e o outro para passar essa informação. Eu acho que quando isso é juntado, funciona. Porque o cara que ele já está no nível maior de conhecimento, ele vai perceber assim, cara, eu estou com uma galera que não é minha galera profissional, eu reconheço a limitação de todo mundo aqui e eu vou fazer o que a música pede. Fazer dar certo. E aí eu trago isso muito para mim hoje. Não é sobre mim, cara, é sobre a música. Eu sou apenas um componente que está somando. Ah, não é que é o cara que toca com fulano de tal e ele está aqui na igreja, que acontece às vezes, ó, pô, fulano toca com tal fulano lá, é importante, não tem nada a ver, o contexto agora que é diferente. Então, de fato, cara, o que eu tenho que fazer para que funcione o louvor com excelência? E até sobre isso que você falou agora, por exemplo, fulano de tal toca com um cara lá. Então, assim, às vezes a gente, digamos que não tem a mesma habilidade. Já que ele toca bem, deixa tudo para ele fazer, né? Ele vai chegar aqui, ele vai saber tocar mesmo, não vou estudar minha introdução, não vou estudar minha parte, e não é bem assim que funciona, né? Claro que ele, como uma pessoa que conhece mais, ele vai ter uma liderança ali de saber instruir melhor, mas, igual você falou, a gente também tem que fazer a nossa parte de ouvir os louvores e se não conseguir, pelo menos tentar chegar perto do que é pedido, dos arranjos e tudo mais de acorde. Legal. Sim. E ainda eu vejo mais essa questão ainda de quando tem um cara que tem essa bagagem e eu estou num nível ainda assim de aprendizado, cara, para mim é melhor, porque eu tenho uma referência viva do meu lado. Fala, cara, bicho, eu estou tocando com um cara que toca muito, então assim, o que eu puder absorver dele, e é o que acontece, muita gente às vezes tem o ego que fala assim, não vou chegar lá para perguntar pro cara, não, cara, irmão, pô, feliz para estar aqui com você, eu tenho essa dúvida, para você pode ser que seja um assunto muito simples, mas para mim eu tenho dificuldade, e eu reconheço isso, mas, cara, o que você pode me ajudar em relação a isso? É o cara que está do seu lado todos os dias ali. E é o problema que a gente, às vezes, tem o ego de, não, vou perguntar pro cara, não, que, sei lá. Existe o bloqueio de achar que o cara também é muito boçal ali, de, não, o cara não vai falar isso, né? Tem essa questão também de a gente quebrar isso, né? Irmão, rapidinho, nesse gancho aí, eu lembrei do dia que o Felipe me chamou, falou, cara, vai ter um culto lá na igreja, vão lá participar e tal. Aí eu falei, pô, vamos lá, ué, vai ser uma benção. Esse baixão tocando os grooves celestiais, slaps, santos dos santos. Cheguei lá, tá ele com o violãozinho, ajeitando o microfone. Ô, Felipe, quem vai cantar? Não, eu que vou cantar. Quem vai tocar violão? Não, eu que vou tocar violão. E o baixista? Não, o irmãozinho está chegando aí com baixo, o irmão vai tocar baixo. E o tecladista? Não, tá vindo outro irmão ali. Aí eu falei, né, Gessé, não? Eu falei com aquela voz de medo, né? Não, mas eu já escrevi o mapa para todo mundo, já mandei por WhatsApp e tal. Então, a humildade, gente, a humildade é uma virtude. Então, como o Tiago falou, se um é humilde para aprender e o outro é humilde para ensinar, tá tudo certo, todo mundo só tem a ganhar. Até rimou. Só para fechar esse gancho aí, essa pergunta, né, me faz lembrar de quando eu comecei a estudar meu instrumento, quando comecei a estudar o teclado. Eu tinha que andar a pé uma distância de uns 5 quilômetros para poder chegar na casa do irmão. E aí ele me ensinava a fazer, começou a me ensinar a fazer as escalas maiores, ensinou a fazer os acordes menores e depois, no trabalho dele, mandaram ele para Tocantins. E aí devia ter, sei lá, 3 meses que eu estava estudando. Como é que eu ia continuar? O que eu ia fazer? Eu não sabia tocar nada ainda. E aí, nesse tempo eu ficava lá, estudando em casa, sozinho. E aí chegou eu
descobri que tinha uma igreja mais ou menos próxima da minha casa, que lá tinha um irmão que tocava teclado. O que eu fazia? Eu pedia licença lá na minha igreja para poder ir toda terça-feira, eu ia no culto nessa igreja, ficava sentado do lado do tecladista, só para ficar olhando para a mão dele. E eu ficava lá, simplesmente, eu não fazia pergunta nenhuma a ele, eu só ficava sentado olhando para a mão dele, só. Acabava o culto, eu falava, eu posso ficar aqui só uns 10 minutinhos? Ele deixava lá, eu tentava replicar aquilo que eu via ele fazendo, e era aquilo dali que era o que eu pegava e ia correndo para casa para poder estudar no meu teclado depois o que eu via ele fazendo. E muito de ficar também dentro de casa, ouvindo louvor e tentando achar onde qual era a nota que estava ali, tentando tocar sozinho. E depois eu descobri um outro amigo, que inclusive morava lá em Sotema, né? E eu tinha que sair lá do Mochoara lá em Campo Verde, Bubu. Eu saí lá de bicicleta e vinha até Sotema para poder estudar teclado com esse irmão. Vinha todo sábado, ele ficava lá, tirava 1 hora do tempo dele lá para poder me ensinar. Ele tinha um DVD não, como é que era? Fita VHS. Ele botava aquela fita VHS que ele tinha lá, colocava, a gente assistia lá os 20 minutinhos de videoaula, sentava, praticava junto, ele sabia, tinha muito mais experiência, então ele ia lá, fazia, eu perguntava a ele, sabia me explicava mais ou menos, eu pegava aquilo dali, pegava a bicicleta com as anotações que eu tinha feito, corria para casa, ia para poder ficar praticando. E por um bom tempo foi dessa forma. Então, vem dessa questão de a gente querer fazer mais, de a gente querer buscar mais. E hoje, quando eu ainda encontro esses amigos, né, que foram os meus primeiros professores, eles viram que tipo, não foi só eles não apenas riscaram o fósforo e jogaram ali para que eu pudesse, não, aquilo dali, aquela chama ficou e eu caminhei, eu decolei com esse trabalho, eu me envolvi de fato, né, com a música, com o louvor, com a adoração ao Senhor, e é algo que eu busco todos os dias, apresentar o melhor para Deus, porque isso foi algo que foi construído de acordo com a minha disciplina que eu tinha de querer aprender mais e pela graça de Deus, Ele ter me colocado pessoas na minha frente que me ajudaram a caminhar. Ok? Pode falar? Pode falar. Antes de você fazer a pergunta, a gente vai fazer uma observação aqui. Excelência não tem nada a ver com talento, tá, gente? Às vezes a gente acha, não, como servir com excelência, como a gente fazer um louvor excelente. Não precisa de bons músicos, tá? Não precisa. Eu sou o melhor músico, então a igreja precisa de mim. Não precisa. Porque excelência não tem a ver com talento, excelência tem a ver com dedicação e valor que você coloca naquilo que você está fazendo. Então, se eu estou com um monte de música iniciante aqui, mas eu faço um trabalho, vamos lá, a cifra está aqui, eu te ensino, a função do seu instrumento está aqui. Muitas vezes eu prefiro na igreja ministrar com um monte de iniciante do que com os melhores músicos do mundo. Vamos na minha igreja, vamos lá. Às vezes não dá certo. Por quê? Excelência está em eu fazer o meu melhor, cada um fazer o seu melhor. E às vezes o músico é bonzão. Comecei agora a tocar com a Lauriette. Aí vem aqui na música, não tira nada e vai... irmão, vai lá, eu prefiro falar pro cara, vai lá, toca com a Lauriette, toca com quem você quiser. Mas aqui na igreja não, aqui na igreja a gente faz com excelência. Aqui na igreja pode ser o iniciante ou o avançado, ele vai ter que se dedicar, tirar as músicas, respeitar, fazer o que é, ministrar segundo a direção do líder, né? Porque às vezes o cara é músico bom pra caramba, mas o líder fala, não sei o que, ele, que nada, não. Vai fazer do meu jeito. Vamos tocar baixinho, ele. Pá! Vamos tocar alto, ele. Né? Excelência não tem a ver com talento, sim com o amor, a dedicação que eu coloco naquilo, tá bom? Só complementando, e sempre lembrar que ser bom não tem a ver com ser profissional ou amador. Exatamente. Tem profissionais que são ruins por força. Sim. E amadores que são muito bons. Exatamente. Amador tem a ver com você sobreviver daquilo ou não. Na verdade, é uma postura profissional, né? Por exemplo, eu trabalho, vamos dizer que eu trabalho a semana inteira com mecânico. Eu sou o melhor mecânico de Cariacica, né? Vaguinho, nós temos Vaguinho ali.
Eu sou o melhor mecânico de Cariacica. Mas, quando eu chego na igreja para tocar trompete, eu não sou profissional, vou fazer de qualquer jeito. Não, eu preciso ter uma postura profissional, eu preciso ter o meu equipamento, eu preciso ter a minha estante, eu preciso ter tirado. E às vezes tem muito músico profissional que trabalha no meio profissional que não tem essa postura profissional. Chega numa gig, né, que a gente chama, chega numa gig de qualquer jeito, instrumento, equipamento de qualquer jeito, não tira repertório. Então, nós, quando vamos fazer o melhor para Deus, nós temos que ter uma postura profissional, desde o garoto que está começando agora, até aquele que trabalha com música ou não. Isso aí. Sua pergunta, meu amigo. Boa tarde, o meu nome é Matheus. Boa tarde. Eu queria saber sobre a questão da bateria. Quem não tem bateria, quem não tem bateria em casa, como é que faz para se desenvolver? Entendeu? Não tem condições. Rapaz, faz o que eu fazia quando era pequeno. Eu tomava muito leite ninho, bicho. Guardava as latas. Brincadeira. Cara, o que eu falo para você fazer de início, existe um pad de estudo, sabe? Que é madeira e uma borracha. Naquele pad ali, você começa a desenvolver técnicas de baqueteamento, técnica de posicionamento de mão na baqueta, entendeu? Exercícios. Então, isso daí vai te dar a facilidade para você distribuir na batera. Ou você pode fazer o quê? Isso é simples, o pad, né? Não tenho, sei lá, R$3.000 para pagar na bateria, R$10.000. Compra um pad que é barato, acho que é R$50, R$40, e começa a estudar ali. Tem um livro que eu uso para dar aula, até para criança que quer aprender a ler, que quer iniciar, até adulto mesmo, que é o Drum Kids, que as escolas de música utilizam também, que lá eles dão uma referência para você estudar em casa, mas aí, assim, se você for casado, sua esposa vai te matar, e se você for solteiro, morar com sua mãe vai te matar, que é a referência de quê? Você usar o sofá da casa como bateria e colocar aqui a caixa. Ele fala para você colocar uma cor ali, tipo vermelho a caixa, o prato aqui, o chimbal amarelo. Então, essa é a referência. Diego, não, eu posso investir um pouco mais. Então, você compra um pad de estudo. Tem pad de estudo da Torelli, que é um pad muito bacana, que tem uns pads assim, sabe? De caixa, tom. Eu sou endorse da Torelli, então compra da Torelli. Que é bacana para você estudar. Então, assim, é um paliativo, né? Eu não tenho uma bateria, mas eu tenho um pad de estudo para poder desenvolver técnica, entendeu? Isso vai te ajudar muito. Gente, a gente vai fazer a última pergunta, tá bom? Por causa do nosso tempo. Beleza? Boa tarde, eu me chamo Helder, né? A minha pergunta é mais voltada para o Tiago. É o seguinte, quando eu comecei a estudar mais novo, meu estudo ele começou com um professor voltado para a área mais técnica e de método. Então, eu nunca tive uma referência sobre questões de improvisação, sobre questões de desenvolver nesse lado. Então, minha referência maior sempre foi na área da leitura, seguir aquilo que está pedindo ali, mais voltado nessa área e nesse sentido. No caso da improvisação, como que faria para ajudar no desenvolvimento, de você conseguir tocar de fraseados? É só ouvir referências, procurar replicar essas referências, e, nesse sentido, eu tenho uma certa dificuldade na área criativa. Então, como fazer para desenvolver nessa área? Ótima pergunta. Ainda eu fico com ouvir. Primeiro, a referência de ouvir é muito importante. É o que vai desenvolver sua criatividade, sua percepção, a sua forma crítica de ouvir uma certa música, de identificar os elementos, né? Como você abordou, você veio de uma área mais técnica, mais teórica, vamos dizer isso, né? Eu me lembrei, quando você estava falando, uma prática que eu fazia muito na minha adolescência, assim, no início
de começar a tocar, saber as notas e já ter um certo domínio. Eu ligava o rádio e deixava as músicas tocarem e tentava fazer alguma coisa, seja replicar algum elemento que estava ali, seja tirar de fato um solo, seja identificar a tonalidade, que esse era o primeiro passo, identificar o tom da música para poder brincar em cima daquilo, e para depois começar a desenvolver as minhas próprias frases, né? Então, o primeiro passo a se entender, além da teoria que você já possui, é associar a sua realidade. O que as pessoas têm, às vezes, dificuldades eu toco hoje na igreja, que tem uma ideia do gospel, mas eu só escuto forró. Eu só gosto de escutar forró. E o cara só escuta forró dia e noite e tal. Só que a realidade dele é outra. Aonde ele atua tem um outro contexto, por mais que se fale de música. Então, o primeiro passo a se seguir nessa questão é você trazer para si a sua realidade. Cara, o que eu toco? Eu toco gospel. Eu toco hoje bossa nova, jazz. O que eu posso criar nisso? Aí vem primeiro a questão, ouvir referências. Segunda é poder tirar solos, pequenos solos. Às vezes muita gente deixa de fazer essa experiência porque acha que tem que tirar a música toda, por exemplo. E às vezes uma frase que você extraiu daquela música é um vocabulário que você está aumentando para você mesmo. Porque a música ela tem um poder na nossa mente de associar as coisas, né? Você aprende uma coisa aqui que te lembra outra, que outra te engancha outra, e é exatamente essa teia que você vai construindo. Seja de uma pequena frase, seja de arpejo, seja uma pequena escala. Mas tudo isso dentro do seu primeiro contexto. O que eu posso criar, que eu aprendi hoje, que eu posso colocar isso na prática no meu dia a dia na igreja? Por exemplo, eu aprendi a escala pentatônica. Cara, legal. Toquei essa pentatônica, descobri qual é o princípio dela, a parte teórica. Beleza, como que é o som dessa escala? A escala é isso aqui, pratiquei ela ascendente, descendente, devagar, rápido, articulando, você vai fazer de diversas formas, até internalizar isso. Quando você internaliza isso, agora é a parte da prática, da sua realidade. O que eu vou agora, qual a minha realidade? Na igreja, cara, aonde eu posso atuar isso no momento que eu posso colocar em prática? Aí você vai colocando. E isso você construiu um vocabulário só. Você colocando essa disposição de sempre fazer isso um pouquinho de uma música, um pouquinho de outra, e aí você vai se desafiando a pegar coisas maiores. Vou pegar uma transcrição, pegar um solo de um saxofonista que eu gosto e vou tirar o solo dele. Transcrição é o lado de ouvir, tocar ali e escrever, né? Existem as transcrições que são prontas, que na verdade não é transcrição, é uma partitura pronta. O lado de você realmente parar, ouvir aquilo ali, aquele trabalho de formiguinha, dá o play, toca a nota, para, ouve, repete. Esse processo vai fazer com que você comece a evoluir no seu vocabulário e aí entra o lado da improvisação, entra o lado da criatividade. Principalmente o lado da transcrição é que você começa a entender o que o cara fez. Ele fez essa frase, então ele usou essa nota, essa nota. Aí o que você faz? O vocabulário que eu trago para mim, e eu vou essa frase que ele fez, eu posso transpor ela em outros tons e aplicar isso em outro contexto. É o que geralmente a gente faz. E aí você começa a pegar a transcrição, pegar solo, coisas que vão desafiar você, e daqui a pouco você vai perceber, cara, já toquei esse tema, esse solo, já estou conseguindo improvisar, já consegui aprender essa escala, consegui colocar lá em prática, né? Então o importante é sempre você trazer o renovo de pequenas coisas. Sempre pensa no pequeno, uma pequena frase, um pequeno solo, vai colocando em prática da sua realidade, né? É alguma pergunta que eu sempre faço quando alguém quer fazer aula comigo. A primeira coisa que eu falo, cara, você quer fazer a música para quê? Para onde? Aonde que você quer atuar? Porque tudo isso que você vai me dizer vai nortear a forma que eu vou tratar com você. Então, sempre pensa no seu contexto, de onde você está, no que você pode agregar do que você aprendeu da teoria
com o que você repete no estudo e com a prática. Sempre essa relação. Beleza? Coisa rápida também, esse conceito que o Thiago passou é um conceito excelente, mas um passo importante é você também somar isso, colocar alguns mecanismos melódicos dentro da escala. Por exemplo, se você vai estudar escala, antes de você chegar nesse processo aqui, que é um processo que vai fazer a sua criatividade desenvolver mais, é bom você ter alguns padrões de escala para você estudar em 12 tons, entendeu? Tipo, eu tenho 15 minutos para estudar. 15 minutos, né, pô? 20 minutos. Separa 10 minutos para você fazer uma coisa mais técnica, que é essa questão da digitação de cada instrumento, eu não sei o seu, provavelmente, que é a questão mais técnica de como você vai extrair as escalas, digitações, a parte mecânica, e depois você faz uma parte criativa, que é essa parte que o Thiago falou, de você ouvir, de você tentar tocar junto, ver o tom, ajuda você a adquirir aquele idioma que você está se propondo a aprender. Tá bom? É isso aí. Rapidinho. Complementando também o que ele falou, uma coisa que me ajuda muito a internalizar certas frases, certas coisas, é trazer a ideia rítmica da coisa. E aí eu pego isso muito com batera. Eu pego uma frase, geralmente, ou posso botar uma bateria tocando ali e fazer a frase, ou eu pegar a rítmica dela e transformar, para que aquele estudo não se torne também chato. Você vai pegar uma escala, por exemplo, e trabalhar com diversas formas, seja na parte melódica, na construção rítmica, no que você também faz, uma ideia rítmica que você toca alguma música que você conhece. Então, isso agrega, né?